Graças te damos, Pai Celeste, por esta rica oportunidade que temos para juntos estudarmos a tua palavra. Reconhecemos que estar aqui é uma bênção, é um privilégio, é uma dádiva que o Senhor Deus nos tem concedido. Por quê? Porque passamos, alguns de nós, um dia muito apertado, difícil no nosso trabalho, mas graças te damos que tu deste força, ânimo, perseverança, determinação aos teus servos e servas para estarem aqui. É um desafio, é uma prioridade, mas também é um grande sacrifício. Embora uma vez por semana, mas é um grande sacrifício que tu saberás maravilhosamente como recompensar aos teus servos e às tuas servas, porque estão fazendo primeiramente para ti, e abaixo de ti estão fazendo para o seu crescimento e para a sua edificação espiritual. Entregamos as nossas vidas, entregamos esta classe aos teus cuidados, clamando, suplicando e pedindo em nome de Jesus a direção do teu Santo Espírito, que tu nos ajudes, que tu nos guies, que tu nos fortaleças. Muito obrigado, Pai. Louvamos e agradecemos por tudo, entregando tudo aos teus cuidados, pedindo que o teu Santo Espírito nos guie e nos oriente, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu dar alguns rápidos avisos, eu não vou gastar mais de 3, 4 minutos. Estou aqui olhando no relógio para não passar de 3 minutos. Primeiro rápido aviso, esta aula de Teologia Sistemática 2 vai terminar exatamente no dia 9 de setembro e no finalzinho vamos então nos dedicar à prova, né? Vai ser uma prova de 12 questões. Já na próxima aula eu vou dizer para vocês qual vai ser o campo, né? A quantidade de exercícios que vocês vão estudar, não vão ser todos, eu vou fazer uma delimitação, né, do número de exercícios para vocês já começarem a estudar, e aí no dia 9 de setembro teremos a nossa provinha. Dia 16 de setembro, então, começamos a nova matéria do curso Bacharel em Teologia, e aí o irmão Kleber reveza comigo, ou seja, então ele volta para cá e eu vou para lá, para o médio. Outro importante aviso, mas eu vou fazer uma postagem ainda esta semana, fiquem atentos. Eu, infelizmente, quem faz pagamentos pelo Vemo, preste bem atenção, então nós temos aqui alguns poucos alunos que fazem pagamento pelo Vemo. O Vemo está passando por uma mudança um pouco drástica, um pouco radical, né? Aqui são poucos alunos, temos poucos alunos que estão fazendo pagamento pelo Vemo, mas infelizmente a gente só vai poder receber os pagamentos pelo Vemo só neste mês de agosto, setembro. A partir de 1º de outubro, o Vemo hoje me mandou uma informação, né, explicando vários problemas de natureza técnica interna, então eles estão sendo obrigados a desativar quase 1.500 contas nos Estados Unidos de forma aleatória, e nós fomos sorteados. Tanto a minha conta pessoal do Vemo como a conta da escola vão ser desativados no dia 30 de setembro. Então, a partir de outubro, 1º de outubro, não teremos mais nenhuma conta no Vemo. Então, só teremos Zelle. Mas aí eu vou fazer uma postagem e até mesmo colocar a nossa conta do Zelle à disposição daqueles que estavam fazendo o pagamento pelo Vemo. Então, nós pedimos desculpas porque saiu do nosso controle, isso é contra a nossa vontade, aí, mas vocês vão ter tempo, né? Quem faz o pagamento por Vemo, tempo para tentar configurar o pagamento de vocês, se fazem pelo Vemo, tentar fazer pelo Zelle. Se não se for possível, vai ter que ser depósito em conta corrente, como alguns irmãos continuam fazendo e continuarão fazendo, certo? Mas quem está fazendo em Vemo, repito, são poucos alunos, são em torno de 5 alunos em todas as turmas, e aí, infelizmente, já de outubro para frente, não teremos nenhuma condição de receber os pagamentos por Vemo, só pelo Zelle, ou quem não puder fazer por Zelle, fazer por conta corrente, e temos 2 alunos, né, que fazem pagamentos por conta corrente, tá bom? Esse é o nosso aviso, tá? Mas aí os irmãos que estão fazendo por Vemo vão ter E a tempo. taxa do Vemo está muito cara, né, pastor? É uma das razões que eles explicaram, né, que tem muitos problemas, estão tendo muitos problemas com pessoas e companhias, taxação. É o governo americano que impõe essas taxas, não é o Semelhante. Vemo que cria essa taxa, entende? Então, porque o mercado está com problemas, o mercado de transferência de divisas, de dinheiro nos Estados Unidos e na Europa
está passando por uma seríssima crise. Até a Western Union também tá desativando contas por causa das altas taxas que o governo americano Porque está eles são impondo. obrigados a deportar tudo por área S, né? Isso, São isso. obrigados. Exatamente, por essa. Eles me mandaram já um e-mail de 2 páginas. Nunca tinha recebido um e-mail tão grande do Vemo, dando explicações, se desculpando, pedindo de perdão, foi quase se ajoelhar. Mas a gente, infelizmente, entende que é uma imposição governamental, não é porque deu na cabeça do Vemo. Tá bom, gente? Eu vou fazer uma postagem no transcurso da semana, e quem faz o pagamento por Vemo vai ter tempo ou de passar para o Zelle, e se não pode passar para o Zelle, vai ter que então fazer via depósito de conta corrente pelo Bank of America. Meus irmãos, vamos lá então na página 26. Vamos corrigir hoje os exercícios. Vou bater aqui na tecla, né? Vocês viram que eu fiz lá na postagem, aliás, no grupo, uma postagem de um grupo de exercícios. Quantos viram a postagem? Isso, olha lá, irmã Maria Bandeirinha não perdeu tempo, lá já imprimiu, né? Ei, irmã Maria Bandeirinha, se não fosse tão longe, a senhora, com todo respeito, sinceramente, seria minha secretária. Vai estar longe, eu preciso de uma secretária presencial, né? Que uma secretária virtual comigo não está funcionando, não, né? E eu aqui na área não consigo ninguém, mas estou precisando, mas vamos ver, se Deus, por misericórdia, manda uma serva de Deus aqui, entendeu? Não precisa ser muito complicado, não. Se eu conseguisse alguém aqui presencial para estar uma vez por semana com essa pessoa, resolvia a minha vida. No caso, me desafogaria 35% das minhas atividades que estão pesadas demais, né? Mas vamos lá, o que Deus vai fazer, eu não sei, eu sei que eu estou pedindo, chorando, manda uma secretária ou um secretário, pode ser também homem, não tem problema, mas que pudesse me dar atenção uma vez por semana para fazer todo o serviço de secretaria da escola. Mas vamos lá, página 26, parabéns, irmã Maria Bandeirinha, e quem que pôde imprimir os exercícios, melhor, claro, quem pode, né? Quem não pode, aí complica, né? Porque, né, a necessidade de você ter a visualização dos exercícios. Página 26, continuamos falando sobre as consequências do pecado. Hoje começaremos, né, no tópico 3, vida de sofrimentos. Certa feita alguém me perguntou, pastor, mas Deus não perdoa os nossos pecados? Claro que ele perdoa. No momento que nós confessamos, nos arrependemos, nos afastamos da prática contínua do pecado, ele nos perdoa, mas nunca se esqueçam, meus irmãos e irmãs, né, porque eu não estou vendo nenhum irmão por enquanto aqui. As consequências dos nossos pecados é impossível, vou repetir, impossível Deus eliminá-las, porque faz parte de uma lei. Deus estabeleceu uma lei e está lá na carta de Paulo aos Gálatas. Vamos à carta de Paulo aos Gálatas, que aí nós vamos conhecer essa lei que Deus estabeleceu com respeito a não nos isentar das consequências do pecado. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6, versículos 7 e 8. 7 e 8. Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Se você pode anotar esses textos, é importante, e são os textos que dão apoio ao fato que Deus não pode nos isentar das consequências dos nossos pecados. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Ceifar é colher. Versículo 8: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Então, esse texto prova com todas as letras que as consequências dos nossos pecados, segure, temos que aguentar. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Mas o perdão dos nossos pecados, sim. Sim, ele nos garante, no momento que há sincero arrependimento,
da nossa parte. Por isso, aí abro esse caminho para nós trabalharmos aqui nesse ponto 3, que temos uma vida de sofrimentos. O pecado produziu distúrbios em todos os aspectos da vida do homem. Sua vida física ficou sujeita a fraquezas e doenças. Sua vida mental sujeita a perturbações angustiantes. Sua alma virou um campo de batalha de pensamentos, paixões e desejos conflitantes. A Bíblia fala de espírito de enfermidade. Creio que você já deve ter lido isso, né? Jesus curou muitas pessoas que tinham espírito de enfermidade. Mas nem toda enfermidade é produzida com pano de fundo espiritual ou por espíritos malignos. A maioria das nossas enfermidades são consequência, não é, da nossa biologia enfraquecida por causa do pecado. Tem pecados que são por consequência direta de. Perdão. Existem enfermidades, vou retificar a frase. Existem enfermidades que são consequência direta de pecados não confessados, mas a maioria ou uma boa parte das nossas enfermidades contraídas são consequência da nossa biologia enfraquecida pelo próprio pecado. Então, isso temos que separar. Então, tem 3 tipos ou 3 fontes de enfermidade. Primeiro, espírito de enfermidade. Segundo, enfermidade que vem sobre nós pelos pecados não confessados. E o terceiro tipo de enfermidade que nos mostra que pela a nossa biologia fraca, debilitada, trouxe esta consequência. Então, nós temos que ter bastante cuidado. Tiago, vamos à carta a Tiago. Eu só vou mostrar a vocês que o pecado não confessado gera, não é verdade? O pecado não confessado gera enfermidades. Tiago, capítulo 5, versículo 16. É um texto, quero entender, conhecido pela maioria, né? Talvez alguns nem conhecem ou nunca leram, mas eu quero acreditar que vocês já passaram por esse texto e já leram, não é? Ou por cima ou profundamente. Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, Tiago aqui nos prova que algumas classes ou tipos de enfermidade estão sobre nós, seres humanos, pela falta de confissão de pecados praticados contra terceiros. Então, isso é muito sério. Se eu cometi um pecado contra um irmão ou uma pessoa, eu tenho que ter muita consciência disso. Caramba, eu errei, eu pequei, eu irritei, chateei, eu defraudei, eu enganei, eu fiz isso, eu fiz aquilo contra essa pessoa, mas se você e eu não alcançamos consciência e o devido arrependimento, vamos estar trazendo o risco de quê? De termos algum tipo de enfermidade que pode até nos atormentar por longo tempo. E aí, um momento que nós reconhecemos, confessamos, pedimos perdão, aí Deus nos liberta. Que coisa tremenda, né? Como o perdão e a confissão têm um poder tremendo contra os nossos pecados e contra as enfermidades contraídas pelos nossos pecados não confessados. Vamos a Gênesis, capítulo 3. Aí nós vamos encontrar o texto que nos dá apoio para entendermos que a nossa natureza humana ela ficou debilitada, enfraquecida. Por isso, eu e você, a raça humana em geral, ela é vítima de um grupo numerosíssimo de enfermidades. Aí, nesse caso, não consequência de pecados não confessados, mas como consequência do pecado de Adão. Gênesis capítulo 3. Versículo 8 ao 10. E ouviram a voz do Senhor Deus
que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Desce. E ele disse: Ouvi a tua voz no jardim e temi porque estava nu e escondi-me. A consciência do pudor, a consciência do medo já estava assaltando, né, a mente, a consciência do ser humano. Versículos 16 ao 19 mesmo, capítulo 3 de Gênesis. Agora damos um saltinho, né, para os versículos 16 ao 19, capítulo 3 de Gênesis. E a mulher lhe disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Olha que interessante, isso quer dizer que a mulher gerava filhos com algum tipo de dor. Olha que curioso isso aqui. E aí Deus ressalta: com dor terá filhos. Mas ele diz anteriormente: multiplicarei grandemente a tua dor. Estão percebendo aqui? Então existia algum nível de dor na hora do parto. Porém, acreditamos pelo texto hebraico, como também o texto português, em português nos diz, né? Deus aqui não vai multiplicar algo que não existe. Concordam comigo? Quem está entendendo? Quem está me entendendo, irmãos? Não se pode multiplicar algo que não existe. Então se multiplica algo partindo de que algo existe. Então existia algum nível de dor. Acreditamos que esse nível de dor era pequeno, era suportável, mas aquele diz: multiplicarei a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos. Outra coisa, como consequência da maldição, que aí é Deus trazendo a maldição na terra, na raça humana, pela consequência da queda de Adão e Eva. O teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Opa! Isso quer dizer que Deus criou o homem e a mulher iguais, ajudadora idônea, ombro a ombro, lado a lado. Deus deu comando para os dois. Preste atenção, irmãs. Deus deu, antes da queda, o comando para ser compartilhado entre dois. Nem o homem mais, nem a mulher menos. Os dois, lado a lado, corpo a corpo, ombro a ombro. Só que aqui, na maldição que Deus faz recair sobre a raça humana, a mulher perde o comando. Opa! Isso é triste. A mulher, ao lado do seu esposo, perde o comando. E o teu desejo, papai do céu, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Irmãos, não é machismo, não. E foi a mulher que, infelizmente, não vigiou, o homem também não vigiou, que Adão tinha que estar lá vigiando. Ei, cadê Eva? O que está fazendo minha mulher? Está trocando aí uma lábia com a serpente, um lero-lero com a serpente? A culpa não é só da mulher, não, irmãos. A culpa foi de ambos. Adão vacilou, tinha que estar lá colado, olhando com quem a mulher estava se comunicando. Mas que é isso, pastor? Tinha que ser assim, porque ele é o homem. Embora o comando estavam com os dois, mas o homem tinha que tomar essa iniciativa. Mas desde o princípio, Deus não tinha dado a ele. Deus tinha dado a ele. A Okay? responsabilidade, com certeza. Aí estamos falando de Ela foi enganada. responsabilidade. Agora ele pecou porque ele quis. I'm sorry. Ela foi enganada Exato, pela exato. serpente. Interessante, o comando estava entre os dois, mas a responsabilidade, que isso quer deixar bem claro, de liderança estava com o homem. É. Agora, o comando era igual, mas a responsabilidade da liderança estava na mão de Adão, e Adão vacilou. Entende? E aí, como diz a irmã Lúcia, I'm sorry, 10,000 times, 10.000 vezes. Perderam os dois, e perdeu feio, né? Primeiro, uma perdeu a linha de comando, então o desejo da mulher passa a ser agora o desejo do marido. Por isso que, infelizmente, os movimentos feministas são contrários ao design original que Deus criou, né? Então, a mulher tem, sim ou sim, hoje, por essa questão, se submeter. Um aluno, esse fim de semana, me perguntou: pastor, e quando Jesus restaurar todas as coisas no governo de 1000 anos, no milênio, como é que vai ser?
né? Isso a gente está estudando às quintas-feiras na nossa matéria de escatologia, inclusive a gente vai falar detalhadamente sobre isso, mas aqui eu dou uma palhinha. Vai voltar tudo o que era antes, vai voltar ao ponto original. Oh, então o governo vai estar na mão dos dois. Então não vai ver a diferença, o desejo da mulher não mais será do homem, ou porque vai haver uma plena perfeição. Embora nas pessoas com corpos naturais que semelhantes ao meu e o seu hoje, elas estarão ainda sujeitas ao poder do pecado, mas os glorificados não. Nós glorificados não teremos a atuação, né, o domínio do pecado, mas para os que tiverem a vida com os corpos naturais como hoje temos, o plano do governo humano vai mudar, ou seja, esta maldição e todas as demais maldições que ainda vamos aqui mencionar em Gênesis vão ser removidas. Então, pela primeira vez em milhares de anos, homem e mulher terão voz de comando exatamente iguais, totalmente iguais, ainda que aos que tiverem corpos naturais vão estar sujeitos ainda ao poder ou pelo poder do pecado. Entenderam? O pecado, então, não vai ter poder sobre os glorificados. Não, 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 não. Nós, os glorificados, teremos uma vida eterna, uma vida maravilhosamente diferente comparada de hoje, porque seremos eternos, seremos imortais e o pecado não vai nos governar, o pecado não vai nos sujeitar. E outra coisa, não vai ter mais a linha de relacionamento marido e mulher. Eu vou me lembrar da minha esposa, que nessa vida ela foi minha mulher. Mas no milênio, ela vai ser simplesmente minha irmã. Aliás, não no milênio. A partir do momento que o meu corpo, nossos corpos já sejam glorificados. Né? E aí, no governo de Jesus Cristo, no governo de 1000 anos, a minha relação com minha esposa vai ser de irmã. Meu filho, então o senhor não vai brincar mais com minha mãe, não. Brincar com a tua mãe só agora. E olha lá, e olha lá. No milênio não vai ter esse negócio, não. É todo mundo, né? Pai do Senhor, a minha irmã, Pai do Senhor, a minha maior. E olha lá, glória a Deus, está tudo bem, né? Porque nós glorificados vamos mudar completamente de natureza. O pecado não vai estar em nós, a gente vai ser como os anjos que não se casam, não se dão em casamento. Não. Mas como é difícil, pastor, pensar nisso agora? Claro, porque a gente tem um corpo humano pecaminoso, certo? Um corpo frágil, sujeito a enfermidades, sujeito a fraquezas, mas lá quando você receber o teu corpo glorificado, me diz se não é verdade não. Espera, vamos receber. Fala, irmã Giane. Pastor, mas no milênio a gente vai falar, todos nós vamos falar uma língua só? Só uma língua. Uma língua, né? Esse é um outro detalhe que a Bíblia não dá detalhe, só tem um texto que a gente vai. Não vou falar isso agora, porque a gente vai transformar isso Deve aqui em ser o hebraico, escatologia. o hebraico do céu. A gente vai transformar em escatologia. Mas no milênio acredita-se, né? E só tem um texto, né, que diz, que larga, solta uma espécie de indireta, que nós vamos voltar a ter um só idioma, né? Como era normal antes de Babel, havia uma só língua. Então, o milênio, o governo perfeito de Jesus Cristo, vai trazer praticamente um só idioma. Ou seja, os idiomas que hoje conhecemos existirão, continuarão existindo, eles não vão ser de todo extintos, mas vai haver uma língua universal, como o inglês, por exemplo, é a língua. Acredita-se, por um texto que eu vou falar na quinta-feira, que estamos dando no curso básico da quinta-feira, né, essa matéria de escatologia em 15 aulas, acredita-se que poderia ser o próprio hebraico. Não é baseado em vários textos do Antigo Testamento, Zacarias, Miqueias, Isaías, tem muitas indiretas que deixam entender que definitivamente todos serão obrigados a aprender o idioma hebraico. E vão aprender assim, ó, com a maior facilidade, porque a capacidade do cérebro humano vai voltar a 100%. Entende? Então não vai haver dificuldade. Hoje é uma dor de cabeça para alguém aprender inglês, mas no milênio vai ser assim, ó, 2 toques. Agora, novos céus e nova terra, muda tudo. Aí todos os idiomas da terra desaparecem. Aí fica assim, uma só. Provavelmente o hebraico, então, seria o único idioma a dominar o período dos novos céus e nova terra, que começa ali em Apocalipse, capítulo 21. Irmã Maria Bandeirinha, eu interrompi, ela levantou a mão. Faça a sua abordagem ou pergunta, por favor. Só uma curiosidade, pastor. Sim. As línguas estranhas, quando a pessoa é batizada em línguas estranhas, a pessoa começa logo falando a língua
ou vai formando, à medida que sente a presença do Espírito Santo, vai formando as palavras e as frases, ou Me como é que é? permita aos irmãos me abrirem um parêntese, não está fugindo do assunto, mas ele é uma abordagem que eu considero um pouquinho delicada e até importante. E Amém. aqui não vou ser polêmico e nem tampouco muito extenso, né? Porque eu detesto polêmica e detesto debates, entende? E mesmo em assuntos muito difíceis ou complicados, como esta pergunta que a irmã Maria Bandeirinha nos faz, eu prefiro ser o mais bíblico possível, tá? Se no texto em português eu não tenho uma resposta direta e objetiva, eu lanço mão da hermenêutica e da exegese. Aí eu vou no texto ou no hebraico aramaico ou no texto grego. E aí eu deixo as ferramentas para o aluno que se querendo ir mais a fundo. Mas vamos lá. Me permita, então, eu vou usar um tempinho de 5 a 8 minutos, eu vou passar disso. Não estou fugindo do assunto, mas é uma abordagem que temos que deixar bem claro. A Bíblia, no texto do grego koiné, usa duas palavras para designar línguas estranhas. E essas duas palavras em grego são glossolalia e dialectos. Vou repetir. O grego koiné, o idioma que foi escrito o Novo Testamento, usa nos seus originais duas palavras, que são glossolalia e dialectos. Qual a diferença entre as duas? Porque a diferença que é entre as duas é aonde vamos encontrar a ocorrência e o uso dessas diferenças. Infelizmente, agora eu vou falar com bastante transparência, sinceridade e realidade. Você aqui nu e cru. Infelizmente, já falei isso, volto a repetir. Se não falei nesta classe, eu vou falar. Menos de 85%, menos, só 15% dos obreiros, líderes, pastores, eu estou falando de diáconos, presbíteros, evangelistas, apóstolos, o que seja, menos de 15%, ou seja, mais de 85% dos obreiros, estou falando de obreiros, não estou falando do povo em geral, não tem nenhuma noção de hermenêutica e de exegese bíblica. E os que têm não sabem usar. Mas é a máquina ou a ferramenta mais importante para o correto entendimento e para a correta interpretação do texto. Vamos entender isso aqui, ó. Se eu leio e entendo o texto bíblico, eu vou interpretar corretamente. Faz sentido isso que eu estou falando? Ou não? Sim ou não? Se eu leio, entendo, eu posso então interpretar o texto corretamente. Está fazendo sentido isso que eu estou falando, sim ou não? Mas o que acontece? Um bom número de obreiros, aí eu menciono pastores, evangelistas, diáconos, presbíteros, missionários, lamentavelmente leem o texto, não entendem, desconhecem o que está por detrás do texto e, consequentemente, não vão interpretá-lo corretamente. Eles vão interpretar a sua maneira, da maneira como foram ensinados, da maneira como dá na cabeça, mas muitas das vezes não é exatamente o que o texto está revelando no seu pano de fundo, no seu background. E essa questão das línguas estranhas é um problema grave, gravíssimo. Por exemplo, qual é a evidência bíblica? Não existe de que o falar em línguas é a prova que alguém foi batizado com o Espírito Santo. Ah, mas pastor, eu ouvi dizer que a igreja tal, ensina assim, igreja ensina assado, que o Mas falar em falar em línguas... língua não é um dos dons do Espírito? Vamos chegar lá. Deixa eu fechar aqui a linha de pensamento para a gente encaixar dentro da palavra, da Bíblia. Eu estou falando aqui pela visão bíblica, não pela minha visão ou da visão da igreja A, da igreja B, da igreja C. A igreja A, a igreja B, a igreja C apresentam a sua visão. O que chama-se isso? Dogma. Cada igreja, cada denominação, por uma questão de historicidade, na base da história da sua denominação, seja batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, metodista, etc., tem uma linha da história. E esta história, queira ou não,
influencia e muito na correta ou não interpretação do texto sagrado. E com respeito a este assunto, se desenvolveu uma visão bem estranha, ou curiosamente denominacionalista e um pouco bíblica. Por que pouco bíblica? Porque não tem nem 3 textos. 3, que a hermenêutica bíblica exige, que tem que ter de 2 a 3 textos que provem que tal ensino é um ensino genuinamente bíblico. E nós não temos nem 2, muito menos 3. Se pega um texto isolado, baseado em Atos 2, 1 a 4, e ali eles afirmam, né? As várias igrejas afirmam, não, falar em línguas estranhas é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Vocês querem saber biblicamente qual é a evidência que prova que a pessoa é batizada no Espírito Santo? Adivinha? Está preparado? Senta aí, aperta o cinto. Vai chocar você. É o fluir dos dons espirituais. Quando os dons espirituais começam a fluir, é a evidência de que fulano foi batizado no Espírito Santo. Opa! Enquanto não haja o fluir dos dons espirituais, que segundo a listinha da primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 10, nos mostram, né, que falam de 3 categorias de dons espirituais, né? Os dons administrados pelo próprio Espírito Santo, depois uma categoria administrada pelo Senhor Jesus Cristo, depois uma outra categoria administrada pelo Deus Pai, e temos uma 4ª categoria, que são as manifestações do Espírito. Então, são 4 categorias de dons espirituais, totalizando 28 dons. Aí tem igrejas que batem com o pezinho no chão. Não, são 9 dons. Não, são 9 dons. São 9 manifestações do Espírito. Mas no pacote geral, a lista alcança 28 dons, sendo eles de 3 categorias de dons ministeriais e uma categoria de 9 manifestações do Espírito. Eu vou postar no grupo, só para vocês enxergarem o plano bíblico. Isso é bíblico, gente. E a coisa mais linda, cada categoria tem a listinha lá nos textos de Romanos, Efésios 4:11, 1 de Coríntios 12:28, 1 de Coríntios 12:8-10. Gente, só se ensina só um lado da moeda, mas a moeda geralmente tem 2 lados, não tem 3 lados. A moeda tem 3 lados, a cara e a coroa e aquela bordazinha, né? Mas só ensina às vezes uma cara só da moeda, tá? Voltando às palavras que eu mencionei, glossolalia e dialectos. Vamos lá rapidinho, irmãos. Eu estou abrindo um parênteses para responder essa pergunta. Eu não estou fugindo estou fugindo um pouquinho do assunto, só um pouquinho. Mas isso aqui é importante, né? Porque está relacionado com o desconhecimento de causa que pode gerar até um pecado, não é? Por omissão. Deixa eu ver aqui, alguém está me mandando aqui uma mensagem. Ok. Vamos lá. Atos capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Começando no versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aqui é a palavra grega dialectos, e começaram a falar em outras línguas, plenos eloitos dialectos vetomis, e começavam a falar em outras línguas, ou seja, dialectos está apontando para idiomas humanos, glossolalia está apontando para línguas celestiais, línguas que vêm lá do céu. Vou dar outra prova para vocês. Lá em Atos, ainda no capítulo 2, versículo 14, não, perdão, lemos do 1 ao 4.
Versículo 6, presta atenção aqui, me acompanhe, por favor, Atos 2:6. Atos 2:6, se você puder ter a sua Bíblia aí abertinha, para você conferir, para ninguém pensar que estou falando da minha cabeça. Atos 2:6. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Como é que é? Como é que é? O que estava acontecendo? Estava se falando um único idioma, de repente. De repente, o que era um ajuntamento de muitos estrangeiros falando vários idiomas, aqui muda, o Espírito Santo vira ficha. Eles começam a falar na sua própria língua. Que língua é essa? Vamos lá, vamos entender isso aqui. Versículo 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Ei, faz aí uma nota, uma anotação. Não são todos galileus, todos esses homens que estão falando? Vamos lá, quem eram esses homens? Uma multidão de 27, anotou? Nações diferentes. Eu vou repetir. Esse povo que estava falando uma só língua, um dialectus, não é? A palavra grega dialectus quer dizer idioma humano. Falavam como os galileus falavam. Mas qual era o idioma falado pelos galileus? Adivinha? Ninguém suspeita qual era o idioma que os galileus, que são os habitantes nortes da Palestina, falavam? Ninguém está querendo se arriscar. Hã? O aramaico. O aramaico. O aramaico. Anote aí. Em Israel se falava 2 idiomas. Ali no tempo de Jesus e no tempo do Novo Testamento. O aramaico e o hebraico. Quem falava o aramaico? Os habitantes de toda a Galileia, parte norte de Israel. Quem falava o hebraico? Os habitantes de Samaria e Judeia. Samaria, pega o mapa, está no meio. Judeia está no sul de Israel. Isso é geografia bíblica, não podemos esquecer isso. Então a nação de Israel era dividida em 3 partes. Parte norte, Galileia. Parte central, Samaria. Parte sul, Judeia, onde estava Jerusalém. E esse fato aconteceu aonde? Em Jerusalém, onde era mais comum ouvir o hebraico. Mas aqui estava todo mundo falando em aramaico. Estão anotando, gente? Isso aqui tem que ser anotado. E a maioria não observa isso, não. Lê o texto assim no mais, lê o texto batido e não toma nota ou não observa os detalhes que o texto nos apresenta. Agora, olha a listinha do povão, que estava todo mundo falando em aramaico. E ali foi uma ação poderosa do Espírito Santo. Versículo 8, olha a prova aqui, ó. Quando, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos. Aí estava se referindo que estavam todos falando em aramaico, porque quem está aqui falando é um grupo enorme de galileus. Enorme, olha que interessante. São os galileus que estão falando e são os galileus que estão se referindo que todos estão falando o aramaico. Eu não estou forçando a interpretação do texto, eu estou ajudando a você a enxergar o texto para interpretá-lo corretamente. Olha a listinha do povão que estava falando todo mundo em aramaico. Isso aqui não era suposto acontecer, ó. Partos e medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, e Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Se você vai na geografia bíblica, vai descobrir que cada uma dessas menções que aqui o texto mostra são províncias dentro do Império Romano. Dentro de algumas dessas províncias tem vários povos, várias tribos. Aí você faz a listinha, quando você investiga, totalizam 27 povos ou nações espalhadas nessas várias províncias
do Império Romano. Alguém aqui está me entendendo, gente? Eu quero ter certeza que todo mundo está me entendendo. Isso. Então estava todo aquele povão de 27 povos, tribos e nações falando uma só língua, a língua dos galileus. E a base bíblica para isso, não estou forçando a interpretação do texto, estou ajudando você a enxergar o que está por detrás do texto. São os versículos 6 E e porque o 7. aramaico, né, pastor, era uma língua falada por todos os judeus. Mesmo que Exato, eles exato, falavam outro idioma, mas o exato. aramaico, Embora não era a língua oficial da Judéia e nem não. de Samaria, mas por obrigação, pela comunicação que precisavam ter com os galileus, o judeu era obrigado a conhecer também o aramaico, ainda que o fluir do aramaico era mais comum, normal na Judéia, mas o conhecimento sim tinha que ter, não tinha jeito. É como hoje, né? Se você em qualquer parte do planeta Terra não tem uma base de inglês, tu tá frito, o camarada tá frito, porque é o idioma mundial, internacional, do comércio, das relações diplomáticas e assim por diante. Agora, qual é o texto bíblico que nos mostra o dom de línguas? Ah, aí é diferente. A E coisa é foi falar em engraçado que línguas. ensinaram errado a vida inteira, né, pastor? Ou porque não A usaram vida, hermenêutica bíblica e é, nem exegese. a vida inteira que o Opa! dom, a pessoa, algumas igrejas, que eu não vou falar o nome, mas algumas igrejas nem separava cooperador se ele não falasse língua para eles. Mas Falar aonde em está língua era escrito cheio do isso? Espírito Aonde Santo, está escrito isso? não está nenhum. Ah, não, pastor, tem que ser cheio do Espírito Santo. Mas aonde está escrito que ser cheio do Espírito Santo significa ter o Falar em dom de línguas. línguas? O texto grego diz que ser cheio do Espírito Santo é ter o fruto do O Espírito. Espírito, o caráter de Jesus Cristo, baseado em Gálatas 5, 22, 23. Meu Deus! Irmãos, eu já fui convidado a parar 2 pregações, porque eu falei a verdade. Você pode não acreditar. Eu preguei em 2 igrejas, não vou mencionar por respeito. Na hora o pastor cortou o som. Epa, tá pregando heresia. Me prova. Me prova aqui, ó, que eu estou pregando heresia. Eu estou ensinando e pregando a verdade. E o pastor puxou meu paletó. Por favor, irmão, desça do púlpito. Nossa igreja não acredita nesse monte de asneiras. Ok, glória a Deus. Deus abençoe, estou indo embora. Fui embora. Já me aconteceu isso, irmãos, em 2 igrejas. Uma em Connecticut, outra em Massachusetts. Me constrangeu muito, me assustou demais. Hoje, irmãos, não me assusta mais nada. Por isso que quando me convidam para ministrar sobre a questão do Espírito Santo, eu pergunto, como é que essa igreja crê? Como é que essa igreja enxerga biblicamente o Espírito Santo e os seus dons? É assim, 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 assado. Desculpa, eu não vou na sua igreja, não, vai dar problema. Não, não vou, porque eu vou ter que falar a verdade e a verdade machuca. A verdade vai gerar um conflito na cabeça dos líderes e olha, eu sem querer já estou gerando problema, já estou gerando conflito. Não duvido que aqui eu já estou gerando um monte de conflito na cabeça de vários de vocês. Aí vocês fiquem à vontade. Aí alguém certa feita disse, Senhor, para onde nós iremos? Que tu tens as palavras de vida eterna, né? Não se espante, né? Eu perdi numa classe do básico em teologia, não vou entrar em detalhes, 8 alunos numa noite só, porque eu entrei com uma abordagem bíblica, puramente bíblica. Se escandalizaram. Fui tranquilo, fui bíblico, provei aqui, ó. Se escandalizaram, se retiraram. 8 de uma vez só. Rapaz, a Bíblia é poderosa demais, né? Consegue ou aproximar ou repelir, ou atrair ou mandar embora. E quando manda embora é quando há conflitos de um ensino errado. Agora, aonde na Bíblia lemos sobre o dom de línguas? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, por favor. Estou tomando um pouquinho de tempo, eu sei, mas isso aqui é um esclarecimento que tem que ficar patenteado, tem que ficar registrado. Postei aí no grupo. Mas, irmãos, é complicado. Eu tenho tido portas fechadas. Não me envergonho de dizer. Gente, a quantidade de igreja brasileira que está me fechando porta por causa disso são mais de 30.
Mas as igrejas hispanas e americanas, por outro lado, estão me abrindo muitas portas para falar desse assunto. Eu louvo a Deus, que pelo menos por enquanto, os hispanos e americanos estão mais abertos, mais flexíveis, mais sedentos de estudarem a verdade e não serem enrolados, me perdoe, eu falo com profundo respeito, por ensinos humanos, desprovidos e destituídos de uma base mínima de hermenêutica e de exegese. 1 de Coríntios, capítulo 14, e me perdoem se eu estou ofendendo ou melindrando a sua sensibilidade, irmão e irmã. Se você aprendeu diferente, eu aprendi 100% como diz a palavra de Deus. Isso aqui não é interpretação nenhuma minha. Eu não estou aqui expondo o meu ponto de vista, mas expondo o que a Bíblia nos ensina. 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Me acompanhe, por favor. Eu não vou ser mais extenso, que eu quero já continuar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E Espírito fala de mistérios. Versículo 4. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Versículo 6. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria se vos não falasse por meio de revelação, ou de ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Versículo 9. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis falando como falando ao... Versículo 13. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. 14. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. 15. E pois farei? Orarei com espírito, mas orarei também com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então, o que nós aprendemos aqui desses textos que acabamos de ler? Você está anotando os textos? Se você está anotando, maravilha. Se você não está anotando, está perdendo uma oportunidade de ouro. Paulo aqui está ensinando que o dom de línguas, o falar em línguas estranhas, tem duas funções. Alô, quem está me acompanhando? Tem duas funções. Não tem 3, não tem 4, nem tem 5, só tem duas. Primeiro, edificação da sua própria vida. Estou falando com Deus. Minha mente não entende nada, mas o meu espírito está entendendo tudo. É meu espírito que está falando com Deus, é meu espírito que está adorando a Deus, é meu espírito que está louvando a Deus, é meu espírito que está conversando com Deus. Olha que coisa louca! Mas o meu entendimento não entende nada, nada, zero, zero, zero. Segunda função do falar em línguas. Não sei se você já tiver essa experiência no Brasil, na Argentina, no Chile, no Uruguai. Só que tive uma só vez, em 24 anos. Estranho, né? Só uma vez. Parece que aqui o povo segura muito o Espírito Santo. Só uma única vez em 24 anos eu tive essa experiência. De como? De alguém começar na igreja falando em línguas. Aí se levanta uma pessoa, começa a falar em línguas. E aí, de repente, lá do outro lado da igreja, se levanta uma pessoa para interpretar. E a coisa é tão bonita, né, que a pessoa que sabe que está falando em línguas para trazer uma mensagem para a igreja, ela se coloca de pé. Exato. A igreja tem discernimento e fica todo mundo quietinho, em reverência à presença de Deus. Coisa linda, né? Aí levanta uma outra pessoa do outro lado da igreja, ou o próximo, e começa a traduzir o que está falando, para trazer uma mensagem para a igreja. Alguém já viu isso ou não? Aqui na América. Aconteceu Aqui na comigo, América. pastor. Já aconteceu Bom, comigo. irmã Jane está confirmando. Aqui na América é estranho. Já Rapaz, aqui... aconteceu comigo. Eu nunca vi, pastor. Mas parece que o povo aqui segura a ação do Espírito Santo. Negócio Pastor, aconteceu comigo em 2001, que eu estava no Brasil. Deus me deu uma palavra profética para a igreja.
Entendeu? Uma igreja que eu tinha pouco conhecimento. Quando eu comecei, eu sabia que Deus estava falando para a igreja, mas Deus levantou uma intérprete para Deus falar exatamente o que ele queria falar naquela Eu noite. falo com muita tristeza, irmã Lúcia e irmãos. O povo aqui segura a ação do Espírito Santo. E se segura ou é por medo ou por desconhecimento completo do que a palavra de Deus nos ensina. Medo ou desconhecimento. Ignorância. Ignorância, o diabo, infelizmente, usa muito essa arma para oprimir e atrofiar o crescimento espiritual da igreja. Então, não entenda isso como um desabafo, mas como uma manifestação minha de profunda tristeza. É raríssimo você ver aqui numa igreja esse tipo de manifestação espiritual, ou seja, de alguém se levantar pelo poder de Deus, trazer em línguas uma mensagem e uma outra pessoa se levantar trazendo a interpretação daquela mensagem para a igreja. É raro. Aqui na América só vi em uma igreja brasileira, vi em 2 igrejas hispanas, e acredite, vi em 5 americanas. O que está acontecendo com as igrejas brasileiras? Não sei. Até tenho uma suspeita, mas por respeito eu prefiro nem falar. Mas nas igrejas brasileiras é raríssimo isso acontecer. Alguém está me Talvez entendendo, gente? por causa do ensinamento. Primeiro, porque boa Sim. parte aprendeu que a língua é um sinal de estar cheio do Espírito Santo, entendeu? Então, depois que ele fala em língua, ele e nós, né? A gente não busca o dom da interpretação. A verdade toda é essa. Ele diz que é para buscar. Paulo mandou a gente buscar. E a gente não Sim, busca, sim. entendeu? Então, Isso essa é a aqui, irmãos, visão. volto a repetir. Eu não estou aqui em momento nenhum, estou respondendo a pergunta de uma aluna, tirando uma dúvida, e eu acredito que essa dúvida é da maioria. Ou estou errado? Ou estou errado? Eu quero acreditar que essa dúvida é uma dúvida da maioria, né? Os irmãos que estão entrando agora, como irmão Wellington e irmã Ruth, eu sugiro dar uma olhadinha no vídeo até o momento que vocês entraram. Nós não estamos aqui debatendo e nem polemizando nada. Estamos aqui ajudando a irmã Maria Bandeirinha e acredito que a pergunta dela está indo em cheio a maioria que tem tido um conceito X sobre o que é falar em línguas, que biblicamente é bem diferente com os conceitos que temos ouvido por aí, porque são ensinos que estão, com todo respeito, eu falo, não importa que tenha sido o seu pastor, eu falo com carinho, com respeito a seu pastor, vou continuar respeitando, você tem que continuar respeitando, amando seu pastor, o seu líder, mas não tem encaixe bíblico. Porque aprenderam lá atrás de outra maneira, Vocês sabem que quando o ensino é ensinado lá de trás, de forma distorcida, é normal. Vai sendo passado por gerações e gerações e gerações. Aí quando você aprende da maneira correta, gera um conflito, gera um choque, gera um escândalo, né? Por isso eu não fico. A princípio eu ficava muito triste, mas hoje eu estou ficando feliz. Ô, pastor, Sim. eu não. Como é que eu vou falar isso sem ofender ninguém, né? Porque isso acontece na minha igreja. As pessoas começam a manifestar o Espírito Santo, entendeu? E começa um falando em línguas aqui, começa o outro falando em línguas lá, mas ninguém entende nada. Começa um reteté daqui, um reteté dali. E eu na minha insignificância, entendeu? Nas minhas orações, eu entro em mim mesma e peço, Senhor, me dê o discernimento disso aqui, porque às vezes até eu mesmo, eu olho assim, meu espírito olha e fala assim, deixa eu ir embora daqui. Irmã Jeane, leia Porque leia a primeira carta aos Coríntios, toda ela. Essa irmã vai descobrir qual a razão que Paulo, pelo Espírito Santo, escreveu a primeira carta, não a segunda, a primeira carta aos Coríntios, porque estava havendo uma bagunça generalizada dos dons espirituais. Sabe o que é uma bagunça? Estava todo E mundo principalmente o de brincando. língua, né? Principalmente falar em línguas, Principalmente o né? é o de língua, é o de língua. Não, mas o dom de línguas e de profecia estava uma bagunça. Uma bagunça. O capítulo 14, bom, eu quero fechar aqui rapidamente para a gente não estender mais tempo nessa parte. Anote aí, o capítulo 14, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Estão me ouvindo, gente? Capítulo 14. É o manual de Deus de como usar 3 dons espirituais. Quais são esses dons? Dom de profecia,
dom de Pode línguas e dom de interpretação de línguas. Tem 40 versículos. Leia todo ele, de ponta a ponta. Leia, se possível, como mínimo 5 vezes. Ali você vai descobrir como é que funciona o dom de profecia, como é que funciona direitinho o dom de línguas e como é que funciona direitinho o dom de interpretação de línguas. Ó, não se escandalize. Mais de 80% dos líderes e pastores não conhecem esse capítulo. Ô, pastor, deixa eu falar com o senhor rapidinho aqui. Eu tenho um amigo que ele é pastor batista, né? Aí, uns anos atrás, ele falou assim comigo, assim, ô, Lúcia Amigos, eu vou ir na sua casa para te mostrar que você está errado. Eu falei, vem, pode vir. Eu falei com ele, bem, claro que eu tinha pouco conhecimento da palavra de Deus, mas eu sempre fui uma leitora, assim, da palavra de Deus. Bom, ele Correto. chegou lá, ele falou comigo assim, leu esse aí, é melhor falardes 5 palavras inteligíveis do que 5.000 palavras, 10.000 palavras sem entendimento. Falei, tá certo. Correto, correto. Aí eu peguei e falei assim, mas você sabe por quê, pastor? Escuta só. Porque se entrar um idolto igual você na igreja, então ele não vai ter entendimento nenhum. Então, Paulo está dizendo, é melhor falar palavras inteligíveis que edifica a todos do que falar em línguas que a irmã está falando aí, é aquela falação de língua que ela fica até nervosa, não traz edificação para o outro. Isso aí quer dizer, Paulo ensinou, só que o povo não coloca em prática no meio da igreja. Né? A língua é para edificar a nós mesmos, acabou. Não é o nosso irmão que está ao nosso lado. Né? Parece que para alguns, com todo respeito, pelo desconhecimento do assunto, pela falta correta de ensino, gostam de usar a língua como um exibicionismo para provar, eu sou mais espiritual que você. Mas a espiritualidade, bato na tecla, tá aqui, ó, Mas tá nós claro. crentes hoje, pastor, nós crentes hoje não estamos buscando isso mais. Não. Não É muito estamos. bom. Se eu E disser que são. eu busquei os meus dons que eu tenho para a igreja, eu busquei. Mas Entendeu? são menos de 10% que são motivados Então, assim isso. fazê-lo. E por que não são motivados? Está faltando isso aqui, ó, estudo básico, bem básico. Se ensina tudo hoje nas igrejas, mas para saber usar os dons espirituais e desenvolver o fruto do Espírito, que é a verdadeira espiritualidade do crente, ó, não se escandaliza não. Esse livro aqui me ensina que a nossa espiritualidade não é determinada pela quantidade de dons, mas pela abundância do fruto do Espírito. Gálatas 5, 22, 23. Na medida que eu cultivo com a ajuda do Espírito o fruto do Espírito, aí eu estou sendo espiritual. Então, ter 28 dons espirituais não me determina espiritual. Que, pastor? Ô, pastor, e é por isso que há hoje muito escândalo no meio da igreja. Você entendeu? O maior problema está aí. Aí você tem grandes profetas, grandes pregadores, homens que Deus usa para curar de maneira tremenda. O dom é de Deus, porém, a vida dele em si não é uma vida cheia do Espírito. Não é Aí uma é onde vida vem cheia o do escândalo. Espírito. Ó, irmãos, entenda isso aqui. Dom é ferramenta. O dom vem perfeito, perfeitinho, não precisa passar por nenhum processo de aperfeiçoamento. É como um presente num pacote bem fechadinho, num pacote bonito, e é entregue para um camarada que não merece nada. Assim que funcionam os dons espirituais, ele é entregue na soberania de Deus. Agora, Mateus Pastor, 7:21. Sim, senhora. Fale, pode falar. eu gostaria de falar uma experiência minha com Deus. Se não Dentro passar mais daquele de. versículo que fala, aquele que fala em línguas, Uh-uh. o seu entendimento, você fica sem entender, sem Fica fruto. bloqueado, claro. Sim, mas o seu espírito ora bem. Dentro desta palavra, que o seu espírito ora bem e Deus ouve essa expressão, eu tenho o costume, desde muito tempo, orar em línguas, muito tempo com Deus. Durante a minha oração, eu falo em línguas com Deus, porque Ele sabe, o meu entendimento está sem fruto, mas o meu espírito ora bem. Se o meu espírito ora bem, e Deus é quem está atento à minha oração, eu oro em línguas, sim. E oro em tempo grande, sabe?
Porque isso Porque daí aí é é o entre Espírito eu que está e Deus, guiando porque a a palavra de senhora a Deus, fazê-lo, entende? Aí é um impulso natural que o Espírito Santo no nosso espírito faz. É uma coisa sim, natural, você não está forçando a barra, entende? Ô, sim, é pastor, o e Paulo Espírito também Santo que falou me que leva a falar ele. em línguas. Sorry. Agora, na igreja, só quando a gente tem essa liberdade, pela autorização do pastor, quando ele fala alguma coisa dentro desse parâmetro, aí sim também. Então, é tudo com ordem e decência, como a Sem palavra de dúvida Deus. nenhuma. Vamos fechar aqui com um texto que eu já falei, talvez esse texto, e vocês vão ficar até um pouco surpresos. Mateus 7, 21 a 23. Mateus capítulo 7, versos 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, ó, para chegar no céu, ó, não é merecimento, não é mérito, não é obras, não é o que deixo de fazer ou o que eu faça. Para entrar no céu é fazer a vontade do nosso Pai. Versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Anote aí, profecia. E em teu nome não expulsamos demônios, dons para expulsar espíritos imundos. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas, dom de maravilhas. O que são isso? Dons espirituais. Então, isso aqui não faz desses crentes espirituais. Olha o que Jesus diz no 23. E então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou o que é iniquidade? Já estudamos na nossa matéria, né? Você vai lá na página 25, iniquidade é ausência de justiça e retidão. Então a igreja está cheia de crentes que não vivem nem a justiça nem a retidão de Deus, mas estão cheinhos de quê? De dons, mas nada do caráter, do fruto do Espírito de Deus. Eu não vou entrar em detalhes, porque pode até. Eu não quero escandalizar a ninguém nem gerar polêmica. Eu conheço em Massachusetts, não vou dizer quem, aonde, eu conheço. Eu, minha esposa e dúzias de pessoas. E alguém faz alguma coisa? Não pode fazer nada, porque o negócio está complicado. Um determinado pastor, ele é pastor de um rebanho grande, não vou dizer aonde, quem, para que ninguém é conhecido, não vou dizer quem, aonde. Nós conhecemos, eu, minha esposa e dúzias de pessoas. Se sabe abertamente, esse homem vive um caso de um adultério entre duas pessoas. Além da esposa, ele adultera com duas, há mais de 10 anos. Vocês acreditam que esse homem é cheio dos dons? Ele ora e Jesus cura a quantidade de pessoas. Ele ora e Jesus batiza com seu Santo Espírito. Ele ora e as almas são salvas, caem nos pés de Jesus, se entregando a ele. Mas peraí, o cara é adúltero. É. E a igreja sabe. Ah, não pode fazer nada. Ele coloca bem claro no púlpito: quem vai me tocar é Deus. Isso, e Deus vai tocar. Pode acreditar, na hora certinha Deus vai tocar. E vai ser feio o negócio. Já ministrei na igreja dele 2 vezes e Deus me mostrou com todas as letras. Assim, e Deus não é de me dar revelação, não é que eu seja pior do que ninguém, não. É que Deus decidiu não me dar esses dons. Mas naquele dia, eu almoçando na casa dele, eu vi do lado dele 2 mulheres. E eu falando com a minha esposa, caramba, eu tô ficando doido. Além da esposa do homem, eu tô vendo 2 do lado esquerdo. E eu vi o rosto das 2, perfeito. Tô ficando doido. E aí, quando eu vou no primeiro dia, eu fiquei 3 dias ministrando. Quando eu entro no primeiro dia, eu vejo lá na frente quem estavam as 2 mulheres que eu vi na hora do almoço. Pai do céu, eu tô ficando doidinho da cabeça. Ali as 2. Eu falei pra minha esposa, tá ali, cala a boca, mas não posso falar nada. E Deus não me deu autorização para falar. Aí eu perguntei a Deus, por que tu tá me mostrando isso? É porque o meu juízo vai descer nesse lugar, sobre este homem. E você tem que ver esse homem orando. Deus começa a abalar a igreja. Você consegue entender isso? Pela palavra eu entendo. Pela palavra. Pela lógica não faz nenhum sentido. Alô? Alguém está me entendendo, gente? Pela lógica humana, isso não faz nenhum sentido. Isso confunde até as pessoas que conhecem um pouquinho da palavra. Mas quando você entra na palavra, aí você vai entender. Eita, agora está entendendo.
São praticantes de iniquidade. Estão se valendo pelo dom como fosse garantia da espiritualidade. Mas que Deus tenha misericórdia, começando de mim, de você e desses que estão brincando com o Espírito Santo. É o que nós vamos entrar agora, falando sobre a morte física. Após o pecado, o homem foi condenado a retornar ao pó do qual fora tomado. Gênesis 3:19, Romanos 6:23. Eu não continuei na listinha, né, das maldições que vieram sobre o homem para não ficar muito extenso, porque eu precisei dar essa resposta à nossa irmã Maria Bandeirinha. Conseguiu entender alguma coisa, irmã Maria Bandeirinha? Se não entendeu, eu repito tudo de novo para a senhora no áudio. A gente faz isso com alegria porque eu entendi que também essa questão, esta dúvida era de interesse de todos. Vamos lá, número 6. Aliás, no número 5. Então, uma das consequências do pecado é morte física. A palavra morte, anote aí, quer dizer separação. Se o homem hoje morre fisicamente é por causa de uma das consequências do pecado. Número 5. Morte espiritual. Com o afastamento do Criador, o homem perdeu a retidão original, rompendo com a verdadeira fonte de vida, obtendo como resultado a condição de morte espiritual. Efésios 2:5, 12, 4, 18 nos ensina, né? Que a morte espiritual quer dizer separação da presença de Deus. Por isso que quando recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, aí nós temos o quê? A garantia da vida eterna e evitamos a morte espiritual. Morte eterna, número 6. Esta pode ser considerada como a consumação da morte espiritual e o destino eterno reservado a todo aquele que passa pela morte física, no estado de morte espiritual, ou seja, aqueles que não se arrependem de seus pecados, o tormento é real, consciente e eterno. Lucas 16, 23, 24, Apocalipse 14, 11, 20, 10, 13 e 15. Irmãos, não existe esse negócio de sono da morte, isso é coisa de adventista do sétimo dia, mas na Bíblia está falando que nem todos dormiremos, essa é uma figura de linguagem para atenuar o impacto da ideia da morte. A Bíblia trabalha muito com figuras de linguagem, já estudamos isso na matéria de hermenêutica e exegese, né? Se for o caso, eu até posto a apostila de hermenêutica e exegese para vocês terem acesso, eu creio que alguns já fizeram essa matéria, outros não, para vocês entenderem definitivamente que quando a Bíblia fala de estar dormindo, está falando de morto. Lembra-se de Jesus, quando foi ressuscitar a filha de Jairo? A menina dorme, mas eu vou acordá-la. Aí as pessoas começaram a rir de Jesus. Mas já morreu, como é que está falando que ela está dormindo? Porque Jesus estava usando uma figura de linguagem. Ele não queria dizer ali abertamente de primeira instância, mas ela está mortinha da Silva, né? Mas depois ele falou, né? Porque ele percebeu a incredulidade das pessoas, né? Que não entenderam nada do que ele falou, então ela está morta, eu vou lá, eu vou levantá-la. Entende? Igual o apóstolo Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51, que ele diz: nem todos nós dormiremos, ou seja, nem todos nós continuamos morrendo ou estando no estado da morte. Então, cuidado, não existe esse negócio de sono da morte. Quem morreu em Cristo está consciente lá no paraíso, feliz da vida, louvando a Deus, glorificando, sabendo que vai ressuscitar num corpo glorificado. Mas quem está lá no inferno, no Hades, no lugar de tormento, está sabendo que vai ressuscitar com um corpo parecido com esse, vai aparecer lá no trono branco, sua vida vai aparecer todinha como fosse um telão, Deus vai mostrar toda a sua vida, não é? Aí vai serem abertos 3 livros: o livro da vida, o livro das obras e o livro o livro do Cordeiro. E diz a Bíblia: e todo aquele que não for encontrado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e de enxofre, que é a segunda morte. Agora, olha que coisa bonita, você tem que ler isso com atenção e estudar. Para termos o nosso nome escrito no livro da vida, temos que ter o nosso nome também escrito no livro das obras e no livro do Cordeiro. Está lá em Apocalipse, capítulo 20. Aí você vai descobrir que vão ser abertos 3 livros. Mas aquele que não for encontrado escrito ou achado escrito no livro da vida, isso nós vamos estudar mais a fundo na matéria de escatologia, né? Estou escrevendo, a irmã Fabiana tem que me aguentar, pedir a graça de Deus, porque, rapaz, às vezes eu fico pensando, irmã Fabiana, com dor de cabeça na segunda, dor de cabeça na quinta, né? Mas tudo bem. Se valer a pena ela ter dores de cabeça 2 vezes por semana, fico feliz. É um prazer, pastor. Fico excited para as aulas.
Mas tem gente que não gosta, não, irmã Fabiana. A senhora, como diz, ela só tem 3 parafusos a menos, com todo carinho e respeito. Que para estudar comigo 2 vezes por semana tem que estar faltando 3 parafusos ou mais, de repente até uma dúzia, mas amém. Se chama a senhora de pancada, glorifica a Deus. Eu sou pancada em Jesus, né? Amém. Eu vi um slogan esses dias, né, no sticker de um carro, né, em espanhol, traduzido, sou muito pancadão em Jesus, né? E eu levantei minha mão, eu também sou. Amém. Sou muito pancadão em Jesus. Vou até fazer um sticker, né? Vou mandar fazer um sticker em português. Sou duplamente pancadão em Jesus, né? Então, a sabedoria de Deus é loucura, né, diante das pessoas. Mas vamos lá. Para fechar nossa aula de hoje, vamos entrar num assuntinho bem quente. Pecado imperdoável. Pastor, rapidinho, antes de entrar aí, o senhor falou na aula passada, né, que eu tinha ficado com uma dúvida, o senhor falou que ia falar, mas só para make sure que eu estou na coisa certa, na página certa. Quando se fala de pecado, né, pecado para morte espiritual, o senhor podia dar alguns exemplos? Eu perguntei se era aquela lista, né, que estava em Gálatas, que são as obras da carne, e o senhor falou que era esses e alguns outros. E alguns Sem tomar vamos muito tentar, tempo, só vamos tentar compactar essa parte. Essa parte aí vai tomar bastante tempo, mas eu quero fazer o mais objetivo possível, mais objetivo possível. Primeira carta de João, rapidinho, bem rápido. Talvez eu passe 5 minutos do horário. Talvez 5 minutos, 8, como muito. Primeira carta do evangelista João. 5. Deixa eu ver se eu tenho a referência certa aqui. Primeira carta de João, capítulo 5, corretíssimo. Agora quero localizar aqui o versículo. 16. Deixa eu ver aqui se ele encaixa. Isso. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 16. Preste muita atenção aqui. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 16. Eu vou aguardar que todos abram as suas Bíblias. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo de número 16. Todos encontraram? Primeira carta de João 5,16? Todos? Vamos lá. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará. E Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Aqui João está falando de 2 tipos de morte: física e espiritual. O João está querendo nos ensinar que pode acontecer que esses pecados, ao mesmo tempo, podem gerar tanto a morte física como a espiritual. O primeiro, na ordem, gera-se a espiritual para depois fechar com a morte física. Tem casos que as pessoas já morrem espiritualmente, já estão zumbis, mortas-vivas espiritualmente. E já há casos que elas morrem literalmente fisicamente. Vou dar um exemplo. Ananias e Safira já morreram primeiro espiritualmente, perderam a sensibilidade ao Espírito Santo. Quando se perde a sensibilidade ao Espírito Santo, se perde a sensibilidade ao arrependimento e ao pecado e à justiça e ao juízo de Deus. Porque o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Todos estão me acompanhando, gente? Isso aqui é muito delicado e importante. Vamos lá. Aí João continua. Há pecado para a morte. E por esse não digo que ore. Não vou conseguir definir isso aqui nos últimos 10 minutos, porque é o tempo que eu tenho aqui à minha disposição, 10, 12 minutos estourando. Mas eu vou dar aqui um pontapé inicial. Parte desses pecados, eles envolvem uma sequência de situações que vão concluir com o pecado imperdoável. Parte, não estou falando que todos eles, mas alguns desses pecados, eles vão criar um conjunto muito complexo
E veja bem, é um conjunto que vai demandar tempo. Não é do dia para a noite que o camarada vai ter esse pecado que o vai levar à morte, tanto física como espiritual, ou as duas ao mesmo tempo. É um processo que pode levar dias, semanas, meses e até anos. Eu conheço vários casos, dos piores que vocês possam imaginar, dos piores. Mas vamos lá. Vamos na apostila e a gente vai abrir esse leque devagarinho. Não tem como entrar muito rápido, porque isso aqui é bem complexo e muito vasto. O pecado imperdoável, lá na apostila. A Bíblia fala de um pecado que não pode ser perdoado após o que é impossível a mudança do coração e pelo qual não é necessário orar. É geralmente conhecido como pecado ou blasfêmia contra o Espírito Santo. Aqui está encaixando perfeitamente. Então, contra a prática, ou seja, junto da prática desse pecado, esquece, não funciona orar. Por quê? Porque a mente já perdeu a sensibilidade. Primeira carta de Paulo a Timóteo, deixa eu ver se eu estou certo, se a minha memória ainda está funcionando bem, né? Que ultimamente minha memória não está legal, e aí eu sou sincero com os irmãos, eu troco às vezes alguns textos. Deixa eu ver aqui se está isto. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. Vou fechar essa aula 10 e 5, tá? Para você não ficar angustiado com o horário, 10 e 5, ó, fechamos tudo. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé. Vamos interpretar a palavra apostatar, desviar-se da fé, sair do foco original da fé proposta pelas Escrituras Sagradas. Estamos vendo isso hoje demais. Tem igreja que tem cara de tudo, de clube social, de baile, bailão, de fanfarra, de cabaré, de boate, menos cara de igreja. Igreja, com todo respeito, não se escandalize, não. Com púlpito preto, pintada de preto. Eu entrei numa igreja aqui em Orlando que eu pensava que era um cabaré, pensei que era uma boate. Meu filho ficou escapando, pai, o que é isso? A gente entrou na igreja certa, o endereço aqui está dizendo que é uma igreja. Mas, irmão, pensa todinha, ela preta, teto preto, parede preta, chão preto, púlpito preto, tudo preto, parecia uma igreja satânica. Eu falei, caramba, erramos o endereço ou estou numa igreja? E daqui a pouco vem um camarada vestido de palhaço. Eu sou o pastor da igreja. Ah, não, isso aqui é um bailão, isso aqui é um circo. E o camarada falando um monte de palavrões. Você acredite ou não, isso foi uns 5 meses. Não. Se conseguimos aguentar ali 10 minutos, foi demais. Daqui a pouco começa a sair fumaça do chão. E meu filho, ih, meu pai, tá pegando fogo na igreja. Fica calmo, isso aqui não é incêndio, não. Isso aqui é um cabaré. Pastor, vocês aguentaram ainda 10 minutos? Não, para conferir, para tentar entender o que estava acontecendo. 10 minutos, saímos fora, não aguentamos. Um ambiente pesado, um ambiente blasfemo, profano, irreverente. Tinha mais de 600 pessoas, todo mundo aplaudindo e glorificando a Deus. Acredite se quiser. Aqui em Orlando, quem é essa igreja? Não vou te dizer, não. Vem aqui e descobre. Você vai ficar impresso e está crescendo, ó. Está crescendo. Melhor que não vá. Melhor que não vá. Está crescendo, gente. Pode acreditar. Eita, povo que está crescendo, né? Eu não estou dizendo que estou acompanhando, mas eu já vi acidentalmente 2 vezes no YouTube ao vivo. Ô, pastor, ontem eu fui visitar uma igreja aqui em Usta. Tinha um tempão que eu não vi um pastor falar muitas verdades, sabe? Aí ele, na pregação dele, ele falou do Brasil, tem uma igreja que chama Igreja do Passinho. Eu fui assim, nunca vi isso. Já vi no YouTube, tem no YouTube. Falou que as meninas usam um short tão micro. Eu fiquei pasmado. Parece o Domingão do Faustão, com todo respeito, mas o Domingão não parece um show vulgar. Ele falou que as luzes é igual de discoteca. Eu lembro da discoteca, antigamente era discoteca, não era clube, era discoteca. Um pastor de Belo Horizonte mandou para mim há 2 semanas um vídeo no YouTube de 3 minutos, porque ele não aguentou.
mostrando a igreja do Passinho. Eu não aguentei, irmãos. No que fechou 3 minutos, me deu vontade de vomitar. Porque é uma heresia, uma blasfêmia, um desrespeito à palavra, ao Espírito Santo, ao próprio Deus. Vamos lá, vamos fechar isso aqui? Versículo 2, 1 de Timóteo 4. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo que cauterizado a sua própria consciência. O que é cauterizar? É queimar fogo. As pessoas que sofrem queimaduras de 2º e 3º grau em algum lugar na pele, sabe o que acontece depois? Mesmo fazendo cirurgia, a pele perde a sensibilidade ao tato. E aqui Paulo usa essa expressão cauterizar a mente. Tem pessoas que hoje estão com a mente cauterizada, ou seja, perderam a sensibilidade ao arrependimento. Mateus capítulo 12, vamos lá. Vamos fechar essa aula 10:05 em ponto. Mateus capítulo 12, versos 31 e 32. Está aqui na apostila. Mateus 12, 31, 32. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Porque o Espírito Santo é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Carta aos Hebreus, capítulo 6. Carta aos Hebreus, capítulo 6. Carta aos Hebreus, carta. Vamos lá, carta aos Hebreus, capítulo 6. Carta aos Hebreus, capítulo 6, versículos 4 ao 6. Carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 4 ao 6. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram um dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Hebreus 10, 26 e 27. Hebreus, agora saltamos para o capítulo 10, versos 26 e 27. Hebreus 10, 26 e 27. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação e juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Em outras palavras, o pecado contra o Espírito Santo, primeiro, ele é consciente. Segundo, ele é devido ao fato que se perdeu a sensibilidade ao pecado e ao arrependimento pelo pecado. Então, a pessoa que já blasfema contra o Espírito Santo, primeiro, ela já perdeu a sensibilidade ao próprio Espírito. Segundo, perdeu a sensibilidade ao pecado e ao arrependimento do pecado. Terceiro, ela não sabe que está cometendo pecado contra o Espírito Santo, porque para ela o certo é o errado e o errado é certo. Então ela está numa situação perigosíssima. Ela perde a noção da realidade espiritual. E se eu disser a vocês que tem hoje milhões de crentes que estão nesse caminho, num risco terrível, estão tentando Deus, estão expondo a Deus, estão machucando Deus, por isso que diz lá em Efésios, capítulo 4, versículo 30, não entristeçais o Espírito Santo, que eu e você possamos entristecer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, mas cuidado. Às vezes que você está insistindo em entristecer o Espírito Santo, está deixando o quê? O Espírito Santo realmente mais afastado de você, presta atenção, isso é sério. Ele vai se afastando de mim, de você, e nós vamos perdendo o quê? A aproximação da comunhão para com ele. E na medida que eu fico mais distante de estar com ele, eu perco a sensibilidade da presença dele. Alguém está me entendendo, gente? Esse processo não acontece de hoje para amanhã. Ele é diário. Ele é semanal. Ele é mensal. E até anual. É um processo longo.
Primeira carta de João, capítulo 5:16, já nós lemos. Eu vou terminar a aula em 4 minutos. Todos os textos acima falam do mesmo pecado. As principais teorias do pecado perdoável são 3. Vamos falar um pouquinho rapidamente sobre elas. É todo e qualquer pecado contra o Espírito Santo, número 1. É atribuir as obras do Espírito Santo a Satanás. 2. É a impenitência obstinada até o fim. Vamos entender isso aqui. Aí, para responder, irmã Fabiana, na próxima hora vamos dar a listinha dos pecados que constituem o risco a levar-nos ou a levarem as pessoas que insistem em cometê-los ao pecado imperdoável. Nós vamos usar essa listinha é feia. Ela está em Efésios, está em Colossenses, está em Gálatas. A listinha é feia, muito feia. Número 1, é todo e qualquer pecado contra o Espírito Santo. Segundo essa teoria, todo pecado contra o Espírito Santo é imperdoável. Mas essa ideia carece de fundamento bíblico. Isso aqui é teoria, então vamos entender cada uma das 3. Essas escrituras mostram que há pecados contra o Espírito que são perdoáveis, mas no momento que você bate muito na tecla, aí deixa de ser perdoável. Ok, essa é a primeira teoria. Segunda teoria, atribuir as obras do Espírito a Satanás. O pecado consiste na rejeição e calúnia consciente, maldosa e voluntária, e isso contra as evidências e convicção do testemunho do Espírito Santo a respeito da graça de Deus em Cristo, atribuindo-o por ódio ou inimizade ao príncipe das trevas. Lembra-se que os fariseus acusaram Jesus de quê? De expulsarem demônios pelo príncipe dos demônios, chamado Beelzebul. Alguém está lembrado disso? Então os fariseus estavam dizendo, epa, o que está em ti não é de Deus, não. É espírito maligno. Como que é? Aí Jesus vai e desce o chicote, vai com a palavra pesada. E tem crente que diz, isso aqui não é espírito, não, é o diabo. Cuidado. Por falta de discernimento e sensibilidade espiritual, tem muita gente que está dizendo que aquela ação é uma ação demoníaca, mas é Deus operando, porque Deus tem maneiras diferentes de operar. Ele não trabalha como nós imaginamos, mas como Ele quer. Embora a Bíblia nos dá algumas demonstrações um tanto limitadas das suas ações ou demonstrações. Número 3, impenitência obstinada até o fim. Seria incredulidade persistente até o fim da vida, recusando-se a aceitar Jesus Cristo pela fé, mesmo com o Espírito Santo a convencê-lo. Esta definição é mais coerente com o contexto bíblico, que mostra Deus disposto a perdoar qualquer pecado, desde que haja arrependimento e confissão. Atos 17:30 e 1 de João 3:9. Eu vou voltar a bater nessa tecla na próxima aula, tá? E aí eu vou trazer a listinha, que está lá em Colossenses, Efésios e Gálatas. Repito, Colossenses, Efésios e Gálatas. Dos pecados que, se insistidos em serem cometidos, é a via, é a avenida, é o caminho que vai desembocar contra a blasfêmia ao Espírito Santo. Então, deixa aqui eu anotar, então, na próxima aula do dia 26 de agosto, perfeito, nós estaremos dando a continuação, né, das lista dos pecados que apontam para a blasfêmia, Isso aqui é muito sério. Agora, observem que esse processo, ele não é do dia para a noite. Vou dar 2 exemplos bíblicos, se podem anotar, 2, e a gente vai, inclusive, comentá-los na próxima aula. O mesmo processo abrangeu e atingiu em cheio a vida do rei Saul. E o mesmo processo atingiu a vida de Ananias e Safira. No caso de Ananias e Safira foi claro, patente, porque Pedro disse, quem ensinou a vocês, quem incitou a vocês, quem provocou a vocês a mentirem contra o Espírito Santo? Ali Pedro foi direto. Eles estavam atentando contra o Espírito Santo. No caso de Saul, você observa com muita sutilidade, porque o Antigo Testamento, lembre-se, o Espírito Santo não habitava nos homens. Ele vinha a refazer uma residência temporária
enquanto o homem, o profeta, o rei escolhido por Deus tinha uma missão a cumprir. Quando a missão acabava, o Espírito Santo se retirava, ou seja, o Espírito Santo não habitava permanentemente nos reis, nos profetas e nos sacerdotes. Era tudo temporário, dentro de um tempo e uma missão específica que a eles eram conferidas, né? Na primeira carta, perdão, no primeiro livro, Samuel, capítulo 10, versículo 9, diz que o Espírito Santo veio sobre Saul e ele profetizou com todos aqueles outros meninos que estavam profetizando. Então ali estava sendo o quê? Revestido do poder e da residência do Espírito Santo. Mas no capítulo 15, 5 Pastor, capítulos mas ele à frente, renegou, né? Ali você vê que ele exatamente. renegou. Quando o tio dele perguntou para ele, uai, o que é que Samuel te disse? Ele não falou nada. Ele não admitiu que o poder de Deus tinha apoderado na vida dele, que é o contrário de Davi. Você Não, entendeu? ele fez pior. E fala disso, ele fez pior. Foi dada uma ordem: não sacrifica. Quem vai sacrificar sou eu, o profeta Samuel. Mas ele se apressou, né? E começou a sacrificar ali uma quantidade grande de ovelhas. Aí chega o profeta, o que é isso? Que balido de ovelhas eu estou vendo isso aqui? Não, tu demoraste muito. Eu temi e decidi sacrificar. Aí entra aquela palavra, obedecer é melhor do que sacrificar. Então, Saul cometeu o pecado de feitiçaria e rebeldia. Quer dizer, aí o senhor falou agora mesmo, falou que o pecado contínuo é o que aconteceu. Quer dizer, ele foi desobedecendo, ele foi desobedecendo, ele foi desobedecendo, até que ele virou um feiticeiro. Porque o Espírito Santo saiu da Exatamente. vida dele, né, pastor? Anotem aí, irmãos. A igreja de Cristo hoje, eu falo com profunda tristeza. Meu Deus, eu fui retirado de uma igreja porque eu falei essa verdade. Tá cheio de feiticeiros. Que isso, pastor? Tá me ofendendo? Não. Porque tá cheio de gente desobediente, começando do púlpito. Tem muitos pastores, evangelistas, gente e aquela desobediência deliberada e insistente. À luz da Bíblia, o desobediente insistente é feiticeiro. Pastor, estou escandalizado. Porque Deus não é mais o alvo da vida dele, eles fazem aquilo que eles querem. Exatamente. Quando Deus deixa de ser o alvo, a gente é praticante de uma feitiçaria rasgada e aberta. Fica tranquilo. Pode fazer A próxima tudo, né, aula... pastor? Porque Saul fez. Saul fez tudo. Trouxe as ovelhas gordas, trouxe o rei, fez todo o jeito melhor que ele achou. Mas Samuel disse para ele, você, mas que prazer eu tenho em gordura de carneiro? É melhor obedecer do que sacrificar. O que adianta colocar tanta coisa, fazer tanta obra para Deus e não ter obediência? Exatamente. Né? Obediência é tudo. Ó, se na próxima aula você ainda continuar na nossa escola, você é um herói e está cheio de fé. E é uma palavra. E entre nós aqui, com todo respeito, a próxima aula, acho que alguns aqui de vocês vão se escandalizar comigo, vão embora. Pastor, tchau. Até que foi muito bom, mas daqui para frente, ó, tchau. Tá muito forte essa palavra, a gente, irmãos, vocês estão bem-vindos ao curso Bacharel em Teologia. Aqui não é arroz com feijão, não. Aqui é vatapá, aqui é feijoada grossa na palavra. Aqui o negócio é pesado. Então vamos ver quem vai aguentar até o fim. Já tem lá no médio alguns que estão querendo sair fora, mas tudo bem, glória a Deus, fica tranquilo, faz parte do processo, né? O bacharel é um filtro, é um coador, que ficam geralmente pouquinhos, né? Só que tem aquele que tem muita garra, convicção da chamada. E o amor a quê? O amor a quê? A minha pessoa? Não estou esperando isso. Eu sei que alguns de vocês têm bastante respeito à minha pessoa, mas ó, amor a esse livro aqui, ó. Que coisa linda. Quando você ganha amor por esse livro, e parece que às vezes esse livro dói mais do que nos traz paz, mas na verdade ele dói para nos trazer cura. É o que nós precisamos, irmãos. Da dor de Deus que nos traz a cura que nos liberta. Tem muita gente que precisa na igreja de libertação, começando de muitos ministros, mas que Deus nos ajude. Falo com amor, falo com carinho, mas a palavra, irmãos, vai rasgar um pouquinho na próxima aula, tá? Então fique preparado, nós vamos então fechar essa parte da amartiologia. Eita, falar de doutrina de pecado é pesado, mas necessário, porque a igreja precisa saber mais sobre o pecado. Quanto menos uma igreja se prega ou se ensina sobre pecado, pode acreditar, o diabo está fazendo assim. E aqui está se pregando e se ensinando muito pouco sobre pecado. Aí o diabo brinca à vontade em igrejas que pouco ou nada se prega ou se ensina sobre o pecado. Amém? Amém.
Só o irmão Wellington que levantou a mão, está todo mundo desanimado. Ei, meu Deus, será que na próxima aula vai ter só 2 aqui na telinha? Senhor da glória, Jesus, o Espírito Santo, o Pai Celestial, Deus Trino, falou alguma coisa ao seu coração nessa noite? Ou não falou? Irmãos, eu saí daqui hoje preocupado. Não com vocês, não, mas com a minha própria alma, que essa palavra me atingiu. E está me colocando contra a parede para que eu tenha mais compromisso e mais responsabilidade nesse Deus tremendo. Precisávamos de mais 2 aulas só aqui, pastor. Concordo com a senhora. Mas teremos mais 2 aulas, né? Fique tranquila, teremos mais 2. Para depois entrar uma para a provinha. Mas que Deus nos ajude, irmãos, a trabalharmos com a palavra com a maior imparcialidade possível, né? Quem me conhece já há alguns anos, eu luto muito para ser o mais imparcial possível. Não gosto de dar opiniões minhas próprias, pessoais. Tenho as minhas opiniões próprias, tenho as minhas ideias formadas, mas em se tratando disso aqui, irmãos, eu sou amante de passar, de transmitir, de ensinar esse livro tal qual ele é. Por isso eu peço demais que você ore por mim, me ajude para que o Espírito Santo abra minha mente e me faça mais entendido do que este livro tem para nós. E eu quero, de coração, honrar ao nosso Deus, ensinando este livro com toda a pureza possível. Amém? Vamos agradecer a Deus. Uma palavra de oração. Vamos pedir nossa irmã Maria Bandeirinha. Ela vai estar abrindo aí o seu áudio e vai estar agradecendo ao Senhor nosso Deus pela aula de hoje. Muito obrigado por todos vocês que se esforçaram de estar conosco, né? Irmã Giane, a irmã Lúcia Miklos, irmã Maria Bandeirinha, nosso irmão Washington, irmã Ruth, né? Graças a Deus conseguiu estar conosco. Irmão Wellington, feliz em rever o irmão, né? Foi apertado hoje, mas o irmão chegou, graças a Deus. Irmã Fabiana, me aguenta, irmã Fabiana, um pouquinho mais, um pouco cheio de tempo. Quinta-feira estamos aí, né? Quinta-feira aquela classe ali vai pegar fogo, vai ser um negócio bem forte, meu Deus. Desde ontem estou com a cabeça quente, me ajuda, porque quinta-feira a gente vai entrar numa temática bem forte mesmo, mas Deus é bom e vai avivar nossa alma através da sua palavra. Pastora Priscila, Deus continue lhe abençoando. Saudações aos seus papais, se ainda eles se encontram por aí, né? Que desfrute ao máximo da companhia e do carinho da presença dos seus papais. Irmã Maria Bandeirinha, por gentileza, abrindo o seu áudio. Agradecemos a você que já fez o pagamento da mensalidade de agosto, mas se ainda não fez, está em tempo, até o dia 31, sem a multinha dos $10, tá? Nossa escola precisa de ter a sua mensalidade em dia para a gente continuar dando a qualidade merecedora a cada um de vocês. Muito obrigado, Deus os abençoe. Maria Bandeirinha agradecendo e orando. Querido Pai amado, te agradecemos, Senhor, por mais um ensinamento sobre a Tua palavra, por sabermos que a Tua palavra nos traz salvação, nos traz libertação, nos traz transformação, Aleluia. Nos traz, Senhor, tudo aquilo que precisamos para podermos viver neste mundo, Pai, que cada dia se complica mais. Senhor, ajuda o Teu filho, o Teu servo, Pai, que tem dado do seu tempo para nos estar ensinando aquilo que muitos deveriam estar fazendo dentro das igrejas, meu Pai. Glória a Deus. Nós louvamos ao Senhor, Pai, pela vida do teu servo, Senhor. Traz saúde, Pai. Traz um refrigério para a sua vida, Senhor, para que todas as segundas-feiras possamos aprender a cada dia mais de ti, Senhor. Pai, agradeço cada aluno, cada aluna que pôde estar aqui presente, Senhor. Deveríamos colocar mais do nosso tempo, Pai, ao Senhor, porque o Senhor nos concedeu 24 horas, e muita gente acha que 2 horas já é muito, mas é insuficiente, Senhor, para aquilo que ainda nos espera. Que o Senhor possa nos dar o entendimento, a sabedoria que precisamos, ó Pai, para a cada dia guardarmos Aleluia, mais Deus. De Ti e da Tua palavra, Senhor. Glória Agradeço pela vida de cada um aqui, que o Senhor nos guarde no resto desta semana e que nos prepare, Senhor, para grandes coisas que o Senhor terá na próxima semana neste estudo. Assim eu agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Não corrigimos os exercícios, mas, por favor, fiquem preparados, né, para a gente corrigir na próxima aula. Eu vou ainda lançar um grupinho pequeno de mais 10 exercícios e pronto, that's it, para não sufocar a vocês para estudarem para a prova do dia 9. Muito obrigado, Deus os abençoe. Terminamos com o nosso lema: seriedade,
seriedade, compromisso, compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, seriedade, compromisso, compromisso disciplina, e disciplina, seriedade, seriedade, compromisso, disciplina. compromisso e É disciplina. necessário que ele cresça e que eu que ele diminua. cresça, Necessário que É cresça e eu necessário diminua. que ele cresça e que Necessário que eu ele cresça e eu diminua. diminua. É É necessário necessário que que ele ele cresça que e eu que eu diminua. diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o honra, a poder. Ó, glória e o poder para beijão no sempre. coração de cada um de Boa vocês. Tenham uma noite, a paz de ótima todos. noite de segunda-feira, uma semana abençoada. Próxima segunda, 26 de agosto, estamos aqui agarradinhos, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado a todos, a paz do Senhor Jesus. Acabando. Paz do Senhor a